Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF. Hoje a gente está recebendo aqui o Dr. Gabriel Habib com um papo muito especial que a gente vai falar de vários assuntos que vão impactar a sua vida. Dr. Gabriel, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu queria que você apresentasse, contasse um pouquinho ali da tua história, quem você é. Bruno, muito obrigado pelo convite, fico feliz de estar aqui com você. Assisti o Conecta SBF, os episódios anteriores, e está assim, bem legal, parabéns. Espero que o seu público consiga ter a expectativa atendida pela minha presença. Então, parabéns pelo podcast, estou muito feliz. Com muita alegria eu venho aqui conversar contigo hoje. Como você falou, eu sou advogado criminalista, venho da área pública, migrei para a área privada, abri meu escritório e a gente avançou bem nos últimos anos. Hoje somos 10 advogados, estamos no escritório full service. Começamos na área criminal, que é a minha área genuína, mas a gente foi abrindo outras áreas do escritório e hoje nós temos um escritório que é full service. Temos área criminal, trabalhista, civil, administrativo. Então, a minha história se resume a um advogado, professor há 25 anos, 24 anos, por ali, e muito dedicado ao meu trabalho. Então, eu queria então que a gente voltasse um pouquinho no tempo. Como é que foi, por que você escolheu ser advogado? O que te deu ali aquela chama de você ser advogado e depois como é que foi naquela tua decisão de escolher uma especialidade no início? Você caiu de paraquedas, você realmente sonhou e começar nessa parte criminal, que foi o que você iniciou, ou foi uma consequência de tudo? Foi um conjunto de vários fatores, né? Porque eu hoje estou com 47 anos, então nasci em 77. Década de 80, situação econômica do Brasil, eu era criança. Talvez você vai se lembrar, né? Enfim, na década de 80, década de 80, recessão econômica, inflação galopante, enfim, as coisas mudavam de preço o tempo todo, muito desemprego, talvez pior do que estamos na recessão econômica atual. E aí eu cresci ouvindo minha mãe dizer: meu filho, você tem que fazer concurso público, tá todo mundo ficando desempregado, ninguém nunca vai tirar seu cargo, vai ter um salário fixo pro resto da vida, vai se aposentar. E aí eu cresci com essa mentalidade. Me formei, aí eu só tinha na cabeça fazer concurso público. E aí me formei, me dediquei, estudei. E aí passei num concurso público muito bom, de altíssimo nível. Eu era defensor público federal, onde fiquei por 13 anos. Mas o que me trouxe para a advocacia, como você perguntou? Nos últimos 5 anos de carreira, eu sentia que eu precisava, que eu queria algo mais. Eu queria algo mais. Eu sentia que eu estava muito limitado no cargo público, porque o mesmo salário, a mesma função. Eu tinha certeza absoluta que eu podia bater asas e dar voos mais altos, mas eu ficava preso naquela gaiola dourada que é um cargo público. É uma gaiola, é dourada, mas é uma gaiola, né? E muita gente não entendeu isso ainda. Um dia espero que entenda. Te limita, né? É muito bom, não estou criticando, é muito bom, recomendo fazer, mas se você tem um perfil um pouco diferente disso, você não tem por que ficar limitado. E eu sentia que eu podia mais, eu queria mais, eu sabia que eu podia dar voos mais altos. E aí, nos últimos 5 anos, eu comecei a pensar. E aí, Bruno, recebi um chamado de Deus, da vida, que eu tinha que ir para a advocacia privada. E depois de 4 ou 5 anos pensando, os 2 últimos anos foram muito difíceis para mim. Eu estava com a cabeça em parafuso, em curto-circuito, vou, não vou. Tinha uma filha de 1 ano e meio. Hoje eu tenho 3 filhos, mas tinha uma filha de 1 ano e meio. E aí você largar um cargo público de alto nível, já estava em segunda instância, promovido por merecimento, com 30 mil de salário, e aí você pensa: caramba, com uma filha de 1 ano e meio, vou deixar tudo para trás, sem nenhum cliente para começar do zero. Mas aí eu acho que deu um de maluco, né, como o pessoal fala. Acho que são os malucos que mudam o mundo. E aí eu fui, graças a Deus, deu tudo certo. Então, o que me trouxe para a advocacia, como você perguntou? Recebi um chamado de Deus, da vida, da minha inconformidade. Eu estava inconformado, né, com onde eu estava, então resolvi bater asas e voar mais alto. E assim, eu até... Você nem existe inconformidade, tá? Talvez fosse desconformidade. Mas eu era um inconformado. Engraçado. Pronto, melhor. Que a nossa, devido às proporções, até em ano, é mais ou menos parecida com a minha. Eu também tinha uma carreira
E eu me lembro que é isso que você falou mesmo. No último ano, me incomodava de eu chegar dentro do trabalho e eu não conseguir focar, e você entra num loop assim, de falar assim, caraca, eu também tô roubando dinheiro aqui porque não tô conseguindo me dedicar. E aí você entra naquele loop. O que eu tô fazendo aqui? É. Aí o trabalho vira um martírio. É. Aí você fala, pô, vou lá para meu martírio, vou trabalhar. Pô, que saco, tô aqui. É horrível isso. E aí, eu conto, cara, eu acho que teve umas 15 vezes que eu vou pedir demissão hoje. Eu chegava no dia para pedir demissão, aí eu andava até a chave do meu chefe falando, hoje eu não posso. E aí, voltava. E aí a minha esposa ficou grávida no, sei lá, e eu descobri em julho e agosto. Eu tava nesse processo de pedir, agora não dá mais, agora dá, agora não dá. É difícil. E a minha mulher foi totalmente contra, porque ela era CLT, trabalha na Petrobras, então, cara... Sim. Aí pra ela é maluquice, né? Pra ela e muita gente, né, Bruno? Pra ela e muita gente. Então, assim, e você largar ali e tal, na época eu ainda tinha algum cliente, mas era, sei lá, R$1.000, R$2.000 ali de receita, e eu falei, cara, tinha um salário de 15 por aí. Falei, caraca, como é que você vai abandonar? E era um escritório de contabilidade? Oi? Era um escritório de contabilidade? Era, então. O que eu fiz? Eu fiz uma franquia de escritório de contabilidade. Legal. Mas eu fui naquela brincadeira assim, eu vou tocar os dois. Chega na hora, tu fala, cara, não dá. Chega uma hora tem que fazer escolha. E aí que eu queria até entrar nisso com você. Eu acho que toda profissão, a gente precisa, para ter algo a mais, encarar como legado. Se você falar assim, cara, eu vou mudar a vida de alguém dentro do que você pode fazer, né? Então você escolheu o advogado, ser advogado, e aí você caminhou então você caiu ali de paraquedas ali, falando, não, eu quero fazer um concurso público, conseguiu passar para a defensoria, e ali é um caso em que você deve ter visto vários casos em que tu fala assim, não, eu com a minha seriedade, eu com o meu chamado, eu consigo ajudar e ser justo e, enfim, encarar. Como é que você encara ali o dia a dia da tua profissão em relação a essa, mais focado para a parte criminal, tá? Que é uma parte mais assim, o que você entende ali de como legado para você, tu fala assim, cara, eu posso ajudar. Então esse teu chamado que você foi de sair do teu escritório, também levou um pouquinho de falar, eu quero fazer diferença, quero impactar a vida das pessoas, não é só por dinheiro. Assim, Bruno, isso é muito importante que você perguntou, tá? Porque o advogado é que nem o contador, o médico, né? A gente é resolvedor de problema. Essa é a verdade. Sim. Às vezes eu não consigo resolver os meus problemas, mas os clientes eu tento resolver e consigo às vezes, né? Então nós somos resolvedores de problema. A verdade é essa. E assim como o médico, psicólogo, o advogado é aquela coisa. Ninguém procura porque está feliz. Às vezes a pessoa está desesperada. Sempre com o cliente, lembra? A gente passou por você, acompanhou de perto, enfim. E aí eu acho que o profissional do direito, o psicólogo, até o próprio contador, às vezes o cliente está com uma conta penhorada, está com um problemão na receita e o contador vai lá e resolve. Então, assim, a gente muitas vezes retorna o sono e a tranquilidade para o cliente. Sim, isso. Então, assim, isso é muito importante falar, porque assim, as pessoas trabalham por dinheiro, a verdade é essa. Mas eu acho que quando você tira o ouro do dinheiro e coloca o ouro na pessoa, o dinheiro é consequência. Sim, é consequência, entendeu? Claro, ninguém pode ser hipócrita. Dinheiro é bom, todo mundo gosta. Se você ganha 10, você vai querer ganhar 20. Se você ganhar 50, vai querer ganhar 100. Se você ganhar 100, vai querer ganhar 500. Uhum. Dinheiro é bom, todo mundo gosta. Não dá para ser hipócrita e mentir. Mas a preocupação do profissional tem que ser com a pessoa. Mas o processo, atrás de cada processo tem uma pessoa. Entendeu? Sim. Às vezes pode ser um processo criminal. Pode ser um processo civil, a pessoa está para ser despejada de casa com a família, não tem para onde ir, não tem parente perto, não tem a casa da mãe, do irmão, do primo para ir. E, cara, para onde eu vou com 2 filhos, com 3 filhos, com a minha esposa, entendeu? Então, assim, eu acho que o maior legado que a gente pode deixar é a preocupação com a pessoa. Então, hoje, qualquer um, Bruno, escritório é um escritório artesanal, um escritório de perfil, chama boutique, né? Eu não gosto de boutique, parece que é uma loja, mas artesanal não tem demanda de massa. Então, assim, qualquer pessoa que me procurar hoje, eu só atendo quem é indicado, não atendo estranho. Então, qualquer pessoa que me procurar hoje para conversar, eu falei, eu vou te atender, vou me reunir com você 1 hora, 1 hora e meia. Eu não cobro consulta. O pessoal, pô, mas você não cobra consulta? Não estou preocupado com 400, 500, 600 reais. Não muda nada a minha vida. Sim. Isso não aumenta o meu faturamento do escritório nem 0,5%.
mas eu quero atender você, eu quero saber o teu problema, eu quero te ouvir. Se você me contratar, vamos em frente. Se não contratar, foi bom, te conheci, tomei um café. Enfim, fica ali aquele registro na mente da pessoa, da minha. Sim. Então, assim, por que você não cobra consulta? Porque eu não estou preocupado com o dinheiro de consulta. Sim. Não muda em nada a minha vida. Hoje em dia, né, tudo muito caro, nem o tanque do carro enche mais. Sim. Mas, assim, vou te falar com toda sinceridade, Bruno. A minha intenção é atender a pessoa. Ah, você vai perder 1 hora? Pode ser que eu resolva o teu problema com uma conversa. Sim. Entendeu? Então, assim, eu atendo com tranquilidade, ouço, explico tudo direitinho. Então, assim, o foco é a pessoa e o trabalho. Secundariamente, vem o contrato, vem os honorários, enfim. Então, acho que o legado é esse, né? A diferença é essa, se preocupar com a pessoa que está ali diante de você. E aí é um ponto que você tocou que é muito, muito importante. As pessoas falam assim, não, você tem que cobrar. Quando você faz as coisas genuínas e você mostra ali preocupação, comprometimento e cuidado com aquele problema que a pessoa está passando, a indicação vem por consequência. Vem. Por exemplo, uma vez eu fiz um programa de indicação que eu falei assim, eu dou dinheiro. O cliente me ligou. Não, cara, se eu tô te indicando é por dinheiro não. Tá maluco? Isso aqui é lá o que? Eu falei, caraca, então. Eu falei, aí eu vou reconectar para outra coisa. Então, assim, é isso, porque gera gratidão. E hoje em dia todo mundo só quer fazer por dinheiro. Exatamente. E aí eu sou até testemunho que você é um cara muito... por esse caso comum ali que a gente teve de um cliente junto. Você acompanhou de perto, né? Que eu acompanhei de perto. Você foi um cara ali que chegou, mostrou empatia, falou, não, você vai passar por isso, tem a sua força. E foi muito além do dinheiro, né? Então, isso gera uma motivação, algo muito impactante. Eu só queria entender com você agora, qual é a diferença entre o que você fazia como defensor público, assim, estou falando, então eu queria até que você aproveitasse e explicasse um pouquinho o que um defensor público faz, o que coloca, e hoje você agindo só, não pelo dinheiro, mas assim, pelo que você pode impactar na vida das pessoas, ou como defensor público, ou como advogado criminalista. O defensor público atende a população que não pode contratar advogado, né? Ou às vezes não quer, e atua num processo criminal, civil, previdenciário, enfim, a gente tem essa atuação. E assim, me tirando do cenário dos defensores, que eu não sou mais, mas assim, falando dos defensores, os caras são muito bons, cara. Os caras passam num concurso, estudam loucamente, como se não houvesse amanhã, os caras são muito qualificados, né? Então, assim, eu tive situações que eu era defensor, que a pessoa foi me procurar para me procurar, não para procurar a defensoria, né? Então, assim, os defensores são muito qualificados e muitas vezes a pessoa estar com um defensor público é até melhor do que estar com um advogado que não tem a qualificação necessária, adequada. É que tem muito esse paradigma, né? Não, vou pegar o defensor público que é ruim e tal. Não, pelo contrário, cara. Os defensores públicos são melhores que a maioria dos advogados que existem hoje. Sim. Você conhece excelentes contadores e péssimos contadores. Sim. Cara que não estuda, não se esforça, não se atualiza, é uma coisa, cara. Então, assim, o advogado que se qualifica, ok, mas o que para no tempo, não estuda, não se dedica, o defensor público vai ser muito melhor do que ele. Né? Até recomendo. Hoje, como advogado, eu trago essa carga, porque eu sempre advoguei, só que era na área pública como defensor. Sim. Agora na área privada. Então, eu chegava lá, tinha meu gabinete, que era talvez desse tamanho aqui, um pouco maior, tinha 2 computadores, tinha um assessor, tinha 2 estagiários e tinha uma estrutura maravilhosa. Defensoria Pública da União. A área federal tem mais recursos, então a estrutura é muito boa. Hoje eu tenho um escritório, né, que eu sou o gestor, além de ser o CEO, se você quiser inglesar a palavra, né, o CEO, o administrador. O escritório é meu, Gabriel Habib Advogados, tem meu nome, minha marca, que eu construí durante 20 e tantos anos. Né? Hoje já tenho, 25 anos de formado, 24, 25. E hoje eu tenho um escritório, a gente começou na área criminal, que é o que eu sei fazer, mas o cliente tem demanda. Então, assim, um cliente criminal, Gabriel, agora minha locação vai vencer, tem que refazer o contrato, entrar com uma ação de divórcio, de alimentos, que é a famosa pensão alimentícia. Você né? só trata tema enfim, né? E aí, às vezes, a pessoa é um empresário, tem uma empresa, aí demitiu um funcionário que entrou com uma ação trabalhista. Então, quando o cara é advogado, o contador eu sei que é igual. Qualquer problema na empresa, ele procura o contador. Sim. Né? É igual. Se penhorou a conta, se apreendeu mercadoria. Coisa que tu não tem até nada agora você não tem o que fazer, exatamente. Fala, olha, eu sou contador, mas o cara confia em você.
Exatamente. Entendeu? Então, é um assim, cargo de confiança. Eu só sei criminal. Então, assim, Bruno, o cara tem problema trabalhista. Pô, Gabriel, o que eu faço? Eu não sei. Eu só sei criminal. Pô, mas tu não é advogado? Sou. Resolve. Eu não consigo, eu só sei criminal. Cara, qualquer pergunta que você me fizer de direito penal, criminal, eu vou te responder na hora de cabeça. Na hora. Agora, trabalhista, civil, previdenciário, administrativo, eu não sei. E aí o cliente quer ficar no escritório. Sim. Né? E aí o que eu fiz? Né? Aí eu comecei a expandir. Aí eu abri a área civil, né, que a doutora Carla aqui coordena, uma advogada extremamente competente. Aí eu abri a área trabalhista, que a doutora Camila coordena. Enfim, então hoje nós somos 4 no criminal, 1 no civil, tem 4 na área trabalhista, tem 1 na execução penal, tem 2 no administrativo, e a gente está crescendo cada vez mais. E assim, então, esse know-how processual que eu sempre fiz, eu trouxe para a área privada. Só que é diferente, eu tenho um escritório, eu tenho que me preocupar se a luz, a lâmpada está queimada, se o café está comprado, se o aluguel está pago, se o ar está funcionando. Tem a Valéria, que é a nossa secretária, que ela cuida disso tudo. O cara, eu não tenho que me preocupar. E aí, enfim, não me entenda mal. Mas eu, como gestor, não tenho que me preocupar se o café acabou. Sim. Ou se a água com gás acabou, tem que comprar. Se a Valéria compra, depois Sim. você me fala, entendeu? Não tem que ficar me preocupando se o cara do ar-condicionado veio fazer manutenção. Isso é com a Valéria. Sim. É aquela história. Você foca no teu negócio. Se o piloto do avião ficar servindo um cafezinho, quem vai pilotar o avião? Exatamente. Então é isso. Então, assim, a Valéria me ajuda muito. E é aquilo, né? Assim, eu fico lá, enfim, eu atuo processualmente, peticiono, sustentação oral, audiência, todos os processos criminais. Eu atuo diretamente, temos equipe, né? Mas enfim, mas eu atuo pessoalmente também. Tem o Pablo, que é meu sócio, tem a Mariana, tem a Alessandra, mas eu atuo pessoalmente. Eu acho que o cliente espera isso de mim, procurei o Habib, então ele vai atuar pessoalmente. Então, eu trouxe toda essa experiência, só que para a área privada. E aí, assim, você também... Eu tava até te zoando aqui um pouco. Falando como a gente evolui, né? Você também deu aula, né? Você também dá aula, mestre. E você também foi um pouco para a parte do YouTube, né? Eu dou aula só há 21 anos, 22 anos. 25. O que acontece, cara? Bruno, assim, eu como me formei... Como é que foi essa história de você dar aula? Eu me formei e aí eu já queria ser... Alguma coisa me chamava para o magistério, sabe, Bruno? Eu sempre senti esse chamado para o magistério. Sempre gostei. E aí eu me formei e assim, eu costumo dizer, cara, a pessoa nunca perde oportunidade. Melhor dizendo, a oportunidade nunca é perdida. Nunca. A oportunidade. Quem perde é você que não aproveitou, porque alguém vai aproveitar. Sim. Então assim, eu nunca perdi uma oportunidade. Em nenhuma hipótese. Eu queria ser professor, pintou uma oportunidade de eu dar aula e eu fui. E sempre criminal? Não. A primeira aula da minha vida foi processo civil. Foi? Tinha um amigo meu, professor, que ele já, falando, queria dar aula e tal. Eu tinha 25, cara, eu comecei a dar aula com 25 anos, era uma criança. Recém-formado. Hoje eu vejo, com 47... Ele já tinha passado por concurso? Não, nada. Recém-formado. Enfim. E aí... Gabriel, poxa, eu vou ter tem uma aula que eu não vou poder dar na faculdade, graduação. No dia tal. Você pode dar no meu lugar? Eu falei, cara, é tudo que eu quero. Eu falei, que dia é a aula? Vou botar na minha agenda. Ele, 5 de novembro. Eu falei, é meu aniversário. Aí ele, não, então desculpa. Eu falei, não, me dá. Me dá esse presente. Me dá esse presente. Aí, cara, fui e... Se apaixonou, né? De plano, assim, primeira vista. Amor à primeira vista. Mas o porquê... E aí fui. E aí de lá pra cá, e aí fui, e aí fui para a área criminal, direito penal. O destino me levou pro criminal. Mas então, essa parte de dar aula, depois você montou... Não, aí que tá. Como é que foi a ordem cronológica aí? Aí eu era professor, comecei dando aula pro OAB, exame de ordem, tinha 25 anos, na graduação. Aí depois comecei a avançar e comecei para os cursos preparatórios para concurso público. Dava em todos os cursos do Rio de Janeiro, todos os cursos, na época presencial, não tinha online, não tinha, enfim. Uhum. E o que era legal, tinha um curso no centro chamado CEPAD. Eu era concurseiro, né? Aí, cara, eu dava aula no CEPAD, que era um curso. Então, assim, a minha aula era de 10 a meio-dia. Tipo, quarta-feira, quinta. Então, o CEPAD tinha duas salas de aula. Eu saí, nunca vou esquecer disso. Eu saía da sala A, por exemplo, que eu era aluno, de 8 às 10, e entrava na sala B como professor.
Cara, isso era muito legal. Muito legal. E aí fui indo. Aí depois comecei a dar em pós-graduação. Aí você passou, né, Aí passei para a Defensoria Pública da União. Continuou na... Porque assim, muitos pensam, o cara é defensor, pode dar aula. Não, eu já era professor antes de ser defensor. E aí comecei a dar aula em pós-graduação. Hoje estou na FGV, no IBMEC, PUC, Escola do Ministério Público, Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, enfim. Tem todas as pós hoje, assim, todas não, mas assim, muitas, né? E aí veio aquele lance de internet, não lembro quando é que foi exatamente, que YouTube, em 2007, 2008 ali, a internet começou a ficar aquela coisa toda, aí veio o Instagram, enfim. E aí eu abri um canal no YouTube. No YouTube professor, se eu não me engano, professor... Tem 48 Bota lá, mil, Gabriel, né? Não sei quantos tem hoje. Tem Bota lá, 48 mil? Tem 40, estava 47,8. Caramba, não sabia não. Enfim, e aí abri o canal no YouTube e, cara, tem tempo que eu não alimento, tem que voltar a alimentar o YouTube. E aí fui postando... Eu vi os... E assim, eu vi uns vídeos antigos... Aí tem vídeo de direito penal... de advocacia, concurso público, bem legal, bem legal. E você faz uma pergunta e resposta, né? Que assim, Gabriel, se eu passar, eu vi lá algumas coisas assim, qual é a diferença e tal, você responde. Sim, eu achei muito legal ali que você é muito... Inicialmente é para concurseiro, mas também é para advogado. Que assim, vale a pena começar meu escritório criminal, eu começo com que área, Sim. eu começo pelo civil, então... legal. Você encara isso como algo que você possa fazer na sociedade para colocar um pouquinho a sua sementinha dos teus princípios? Cara, sim, porque eu tenho um princípio de vida, Bruno, isso eu aprendi com os meus avós. Assim, eu acho que se você pode ajudar alguém, em qualquer situação, ajudar com um conselho, ajudar com dinheiro, com alguma palavra, com alguma atitude, com um gesto... Cara, se você pode ajudar, é obrigação ajudar. Sim. Eu acho que é obrigação. Até porque se a gente não se ajudar, Bruno, 2 perguntas ficam sem respostas. Primeira, se a gente não se ajudar, quem vai nos ajudar? Sim. Segunda pergunta, a gente vai ajudar quem? E a vida é cíclica. É isso, cara. A vida não dá volta, a vida capota. Então assim, você precisou de mim hoje, vou precisar de você amanhã. Sim. Cara, eu costumo brincar, né? Que eu ando pelo fórum, cara, eu não dou 10 passos sem parar para falar com alguém. Professor, enfim, é legal, o pessoal quer tirar foto, enfim, pergunta. E assim, de muito bom grado, se eu tiver com tempo, claro. Eu gosto muito de almoçar no TJ, no 4º andar do tribunal. Às vezes eu tenho audiência, vou antes, almoço, encontro muita gente ali, advogados, mais novos, mais antigos, alunos, ex-alunos. O pessoal fala, Gabriel, tô com um processo assim, o que eu faço? Aí eu, como é que tá isso? Pô, cara, faz assim. Pede isso aqui, tenta fazer assim. E, cara, o cara fica super grato. Isso me faz bem. Isso te faz bem, ajudar, né? Me faz bem. Sim. Porque assim, eu vou falar de coração aberto, Bruno. Eu fui muito ajudado na vida. Muito ajudado, mas muito ajudado. Muito. Você tem que retribuir. E assim, eu acho que quem não tem gratidão não merece perdão. Exatamente. Acho que é minha hora de retribuir. E a vida capota. Então hoje é obrigação ajudar as pessoas. Então assim, às vezes um aluno faz uma pergunta... Pô, tô com um processo assim, aí a audiência, o que você acha? Pô, pergunta isso para testemunha. Pô, não faz assim não, faz assado. E o pessoal fica super grato, às vezes funciona. E eu fico feliz. Sim, e essa... Eu até brinco, né? Se cada um que me para no fórum pra fazer uma pergunta eu cobrar R$100, eu vou ficar rico em um ano. Mas não é pelo dinheiro, é pela ajuda. Pela ajuda. Entendeu? Por você se sentir útil e impactar a vida das pessoas. E a coisa volta, porque esse aluno que eu ajudei, que eu dei um conselho, que eu tirei uma dúvida prática, quando aparece um cliente, uma coisa mais elaborada que ele não tem condição de fazer, ele me procura e propõe uma parceria. Exatamente. Entendeu? E aí eu acho que a vida é isso, você ajudar e não ter a visão do dinheiro. Eu também sou assim. Exatamente. Se eu tiver que parar, ajudar, enfim... Porque essa visão... É óbvio que o dinheiro é importante. Dinheiro é bom e todo mundo gosta, a verdade é essa, né? Mas assim, ele não pode ser o seu primeiro, entendeu? Porque as coisas passam. Porque você vai estar lá, você vai ser rico, mas aí, qual foi a conexão que você fez? Com quem você se relacionou? O que você contribuiu na vida de uma pessoa? Você vê uma pessoa que era teu funcionário e crescer na vida, ter a progressão na carreira, e você fala assim, cara, isso é um legado que é muito melhor que às vezes que o dinheiro. Que o dinheiro a gente está aqui, usa, usufrui e depois a gente vai embora e não leva nada.
Então, assim, essa visão do que você quer deixar de legado acima do que você quer do dinheiro, acho que é muito importante. Sim. Deixa eu só te perguntar sobre a questão. Você já teve algum caso em que o seu aluno se tornou seu adversário? Que aí você fala assim, num processo, você fala assim, caraca. Poxa, Bruno, Você é adversário não, né? Porque não é adversário. É que é adverso. Advogado outra parte. Outra parte. Poxa, Bruno, sinceramente, eu não lembro exatamente qual foi o caso, mas teve sim. Teve sim. E aí tu fala assim, ó, não faz o que eu te ensinei, né? Mas é legal que assim, é bom que você tá ali combatendo de igual para igual, né? Com pessoa que tem a capacidade, isso é legal. E aí você fala assim, ó... Aumenta o embate, incrementa o embate. Incrementa o embate. Sobre a questão, vamos entrar um pouquinho agora, sobre a questão do criminal, que eu acho que é uma situação que você até falou uma vez, ou pra mim, ou então vi na internet, que ninguém espera ter um problema criminal, né? E ali na hora que você tem, e às vezes o problema é criminal, cara, todo mundo fala assim, não, você matou alguém, às vezes é coisa, assim, do seu dia a dia, que às vezes você nem sabe que você pode estar cometendo alguma coisa que pode se tornar um ato criminal. E ali você pega muitas pessoas, às vezes com um psicológico bem abalado, né? E às vezes porque errou, às vezes porque não errou ou então errou um pouquinho e a coisa virou uma situação muito desproporcional. Sim. Como é que você encara essa parte criminal, psicológica do seu dia a dia ali, do cara chegar e falar assim, cara, não, muda, faz desse jeito e tal. Como é que é a atenção da parte criminal? O direito criminal está muito mais perto do que a gente pensa, da gente. Sim. Porque tem um preconceito que chega a ser feio, que o pessoal pensa que advogado criminalista defende bandido, né? E assim, tá muito mais perto de você do que você pensa. De você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? Eu costumo dizer, todo mundo pratica crime, Bruno. Todo mundo pratica crime. Ou é passivo de praticar crime. A gente só não rouba, mata, estupra e trafica drogas. Todo o resto a gente comete, a gente pratica. Quem está nos assistindo pode estar num celular que é fruto de descaminho. Veio dos Estados Unidos, comprou lá fora, alguém trouxe e não pagou imposto. É crime de descaminho. Crime. Entendeu? Sonegação, aquela notícia. Sonegação, todo mundo, tirando a gente, sonega tributo. Todo mundo. Aquele negócio do imposto de renda, eu não vou declarar isso não. Todo mundo não, mas assim, a imensa maioria sonega tributo. Sim. Então as pessoas sonegam tributo. Alguém que nos assiste tem uma bolsa, um sapato, um relógio falsificado, compra coisa em camelô, já comprou produto que desconfiou que era produto de roubo, que é muito mais barato. Na faculdade, talvez, na escola, já assinou pelo colega. O notebook, o tablet, o celular veio de Nova York, Estados Unidos, não pagou o tributo. Assinar pelo colega tem... Pois é. Então, assim, todo mundo pratica crime. Você sai para jantar no restaurante, vai para um bar, aí você tomou 30 chopps e 5 caipirinhas. Esqueceu de cobrar uma caipirinha. Deixa pra lá. Isso é estelionato. Você silencia para obter vantagem. Isso é crime. Então, assim, crime não é coisa do criminoso vagabundo que o pessoal pensa que é. Todo mundo pratica crime. Todo mundo. Eu tenho certeza absoluta, você que nos assiste, em algum momento da vida, algum momento da sua vida, já pensou em matar alguém. Tô mentindo? Não. Tô mentindo? Por que não matou? Porque eu sou do bem, mas o crime é da pessoa de bem. Claro, tem um criminoso profissional, mas o crime é do homem de bem, que sonega, que subtrai, que engana, que mata. Talvez, em algum momento, faltou um passo para você matar alguém, ou para tentar matar alguém. Aí você bota a cabeça no lugar. Você quer ver? Você entrar numa contramão já é um risco de você Todo matar mundo alguém. aqui alguma vez já bebeu e dirigiu depois. Isso é crime. Artigo 306 do Código de Trânsito. Dirigir embriagado. Sim. Embriaguez ao volante.
Eu nunca. Irmão, ou você não bebe ou você não dirige. É mesmo. Né? Um dos dois você não faz. Porque assim, e quando a gente tem a mesma idade praticamente, quando a gente era garoto, com 20 anos, não tinha lei seca não, irmão. Era. A gente bebia, enchia a cara, a gente não, os outros. Nossa geração. Eu não bebo, então eu não tive esse problema. O pessoal bebia, enchia a cara e dirigia bêbado, cara, voltando pra casa. Não tinha lei seca. Não tinha lei seca. Crime. Então, assim, é uma hipocrisia. Assim, eu não pratico crime, pratica. Você não sabe que pratica, mas pratica. Sim. Entendeu? Então, assim, tem que parar com essa estigmatização de só advogado bandido. só defende bandido. E às vezes o bandido nem é bandido, né? Exatamente. Então, isso que é um ponto. A pessoa, às vezes, chega, né, num cenário para você e que a parte criminal é uma pressão muito grande. O cara tem que pisar na delegacia, é uma energia muito pesada que você tem que colocar, muda a vida das pessoas, afeta a família. Às vezes é um erro que a pessoa cometeu que é um erro, às vezes pode ser crime ou não, mas se eleva uma pressão muito mais elevada. E você tá ali, né, tentando usar o que você tem da tua profissão, mas você também trata muito com o psicológico. Sim. Como é que é essa parte do psicológico, Bruno, dentro dos processos? A carga psicológica é muito grande. Muito grande. Porque, costumo brincar, né? Toda vez que a gente viaja... Isso te atrapalha, né? Se ficar muito ruim psicologicamente, o cara vai dar um depoimento. Atrapalha. Tem que preparar o cliente, explicar direitinho. Quando a gente viaja, né, eu brinco, falo, ó, vai tocar aquela música. Né? A gente viaja, mas você pode ter certeza que o seu telefone vai tocar sempre. Cara, eu tava em Portugal com a minha família, minha mulher grávida, eu com os dois, mulher grávida, de 7 meses. Cara, a gente foi no oceanário, o cliente me ligou. Preso, o irmão foi preso, e eu passei 1 hora ao telefone com ele. Minha esposa não reclama, se ele é parceira, sabe que é minha profissão, quanto eu me dedico à minha profissão, aos meus clientes. Então, assim, eu não tenho. Cara, meu cliente pode me ligar sábado, domingo, madrugada. Agora, eu vou atender. Por quê? Porque a carga psicológica é muito grande. O cara pensa que vai ser preso, que vai ser estuprado na prisão, que vão matar ele enforcado na prisão, que vai pegar a prisão perpétua, pena de morte. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu também pensaria. Não é bem assim. Não é o que você vê nos filmes, né? Exatamente. 100%, né? Não é, não. Nem, às vezes nem 10%. Então, a carga psicológica é muito forte, muito, muito delicada. A gente tem que ter um jogo de cintura. Fala, senta aqui, vou te explicar o que está acontecendo. Porque quando o cliente entende o que acontece num inquérito, num processo, numa audiência, eu acho que ele fica mais relaxado. Ó, vai ser assim, vai ser assado. Não tem aquele constrangimento. Tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Isso é filme. Não existe isso. Faça entrar o réu. Aí vem um policial com o réu algemado. Não é assim. Não é nada disso, pessoal. É bem tranquilo. Quer dizer, tranquilo nunca é. Eu digo assim, não é tranquilo. Eu sei que não é. Quando eu falo tranquilo, é porque meu dia a dia eu tô acostumado. Quando eu falo que é tranquilo, não é o que a gente vê no filme. Faça entrar o réu. Né? O senhor está acusado, pena de morte. Não é assim. A audiência criminal é um ambiente tranquilo, controlado. O juiz não está lá para constranger o réu. O juiz não conhece os fatos. Ele lê a denúncia. Então até que o juiz fala assim, vem cá, senhor fulano, aqui está dizendo que o senhor, meu dia a dia, tá? O senhor tem uma empresa, aí sonegou 2 milhões de ICMS, isso é verdade? Aí o cliente, não, o que aconteceu foi isso. Tinha uma isenção tributária que o contador não recolheu porque era isento, tem imunidade, a Receita se enganou. A gente consegue provar a inocência do cliente, sim. Então, assim, é um ambiente, não é tranquilo, mas é muito menos hostil do que o cliente pensa que vai ser. Então, mas nessa parte aí do cliente chegar, ter esse abalo psicológico, é porque eu acho que também o direito às vezes é muito subjetivo, né? Você depende do que o juiz pensar, você depende do que teoricamente... E aí que entra muito a questão do advogado. E aí, assim, você falou a questão fala o que você fez ali. A verdade sempre é a melhor opção nesses casos. Porque assim, tem muita gente... Eu vou mentir, vou falar que eu não fiz, vou me calar. Tudo bem que é caso a caso. Mas assim, aquele cara que chega à mente, aí tem que mudar o depoimento. E isso gera um desgaste dentro
com o juiz, né? Porque esse é o seu dia, esse é o dia a dia. Porque assim, o juiz não sabe o que aconteceu, ele é uma denúncia. Então o processo, Bruno, é para confirmar ou não aquela versão, aquela história que está na denúncia do Ministério Público. Às vezes se confirma, às vezes não se confirma. Sim. Depende da produção de prova no processo, no inquérito. Você quer trazer a linha de uma pessoa sofrer uma denúncia, vai para o Ministério Público... Para que serve o inquérito policial? Tá, só para... O inquérito policial é para apurar um crime. Sim. Se alguém aqui na rua praticar um roubo, um homicídio, um furto, uma briga, enfim, um latrocínio, a polícia vai investigar. Vai vir aqui, vai conversar com o porteiro, o cara da banca de jornal, vai pedir as câmeras do prédio, quem estava presente, enfim, vai ouvir testemunhos. Então, o inquérito policial é para apurar o crime e a autoria do crime. Sim. Quem conduz o inquérito policial é o delegado de polícia. No inquérito, o delegado ouve as testemunhas, ouve a suposta vítima, ouve o suposto, aquele que é apontado como autor do crime, manda fazer perícia, manda oficial a Receita Federal para informar o oficial hospital, para mandar o prontuário do paciente que morreu numa sala de cirurgia, enfim. Tá? Oficia uma clínica, enfim. Então o inquérito é para apurar. Esse inquérito chega ao final. Ele é concluído com o chamado relatório do delegado de polícia. Como o nome sugere, é um relatório. O delegado diz, olha... Não é uma condenação. Não tem processo criminal ainda. É inquérito policial na polícia. Sim. E é muito importante o inquérito policial. Muito importante, muito importante. O relatório fala, instaurei esse inquérito policial para apurar um roubo acontecido na Avenida Rio Branco, centro do Rio. As testemunhas disseram que eram 2 homens numa moto, um de capacete amarelo, um capacete preto, um sem camisa, com uma tatuagem na perna direita. E aí empunharam uma arma de fogo prateada, a vítima desmaiou, com susto, pegaram uma bolsa, um celular, foram em direção, e é isso. Concluo que tem um crime de roubo, indício, fulano e beltrano. Esse inquérito policial, ele vai para o Ministério Público. Quem é o Ministério Público? O Ministério Público é um órgão oficial de acusação no Brasil. É o órgão que acusa, onde trabalha uma pessoa qualificada de promotor de justiça. Talvez tenha usado a expressão, a promotora, Ministério Público. Ele pega o inquérito e ele tem a posição pessoal dele. Tem crime ou não tem crime? Embora o delegado diga, concluo que tem crime, indicio ou não tem crime, o promotor pode discordar. Se o promotor entender que tem crime... é bem comum discordar. É comum, pode acontecer. Pode acontecer e é comum. Se o promotor entender que tem crime, ele denuncia. Quando ele denuncia, nasce um processo criminal na justiça. Então veja bem, Bruno, inquérito é na polícia, processo é na justiça. E o inquérito precede ao processo. O inquérito prepara tudo para o processo. A denúncia é o nome técnico. Vou na polícia denunciar você. Isso é novela, é técnico. Vou na polícia fazer um registro de ocorrência. Denúncia quem faz é o Ministério Público na justiça, numa vara criminal. Tá? Nasce um processo. Todas as provas produzidas no inquérito, os elementos indiciários, têm que ser repetidos no processo. Então, no processo criminal, o juiz vai citar o réu, que é tem que ser escutado novamente. Que comunicar o réu da ciência que tem um processo criminal contra ele. O réu vai fazer uma defesa prévia em 10 dias, que a gente chama de resposta à acusação. Depois o juiz marca uma audiência criminal, uma audiência una, que ele vai ouvir as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa e vai interrogar o réu. Sim. Depois da audiência, passa-se para a fase das alegações finais do Ministério Público, acusação e da defesa. Depois tem sentença. Então, depois da fase instrutória da audiência, a defesa é a última a falar no processo. É o ato imediatamente anterior à sentença criminal do juiz. Condenatória, absolutória. E aí tem os dobramentos. Se a pessoa for condenada, ela pode recorrer. Se ela for absolvida, o promotor pode recorrer para a segunda instância. Então, essa dinâmica do processo é essa. Entendeu? Entendi. E aí assim, a promotoria, ela tem a população tem paradigmas, né? Que são coisas que... Então, a promotora, ela é um equilibrador do que vem da polícia, né? Assim, e ela tenta entender do que foi produzido
pro que basicamente. Então ela pode alterar, arquivar, ela pode até alterar a tipificação penal, Pode. ou confirmar, ou até arquivar. Eu não diria, Bruno, um equilibrador. Ela é É porque ela tá na parte da acusação, né? ela é um destinatário do inquérito. É um filtro, né, que você tem entre é um filtro entre o inquérito e o processo criminal. entre o processo criminal. Sim. E aí é o seguinte, quando você tem lá a... Eu queria até entrar num assunto com você que é uma situação, uma dúvida minha. O que você entende das prisões preventivas? Porque assim, o que a gente vê muito na prática? A polícia vai lá, às vezes, não é nem às vezes nem a polícia, a promotora às vezes pede também, enfim. E aí a polícia vai lá, pede a preventiva, aí o processo vai andando e o cara é inocentado no final. Como é que fica essa parte do cara passar uma semana na cadeia? Às vezes a preventiva é esticada, e aí a gente está num país em que só pode ser preso em segunda instância, e para mim isso é muito confuso, tá, Gabriel? Porque como é que num país que só pode, teoricamente, ser preso em segunda instância, você é preso preventivamente durante um tempo? Não é que só pode ser preso em segunda instância. Então, desculpa. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Existem dois tipos de prisão no Brasil. Uhum. A prisão pena e a prisão não pena. Aí, para você sou estranho, prisão não pena existe. Existe. A pena ela é uma consequência do final do processo. O processo, depois que tiver recurso, ele chega ao final. Como diz o ditado, Bruno, acabou milho, acabou pipoca. Sim. Quando acaba o processo, acaba a discussão. Se é inocente ou se é culpado. Esse momento final, a gente chama de trânsito em julgado. Quando transita em julgado é porque não cabe mais nenhum recurso. Seja o réu absolvido, seja o réu condenado. Se ele for condenado, vai cumprir a pena. Aí ele pode ser preso. Então, essa é a prisão que é uma pena, porque decorre de um processo com trânsito em julgado. Sim. Mas existem prisões que não são penas. São medidas que a gente chama de medidas cautelares. Entendeu? São prisões, por exemplo, prisão em flagrante. São três. Prisão em flagrante. A pessoa foi presa em flagrante por um roubo, por um homicídio, um feminicídio. Não tem nem processo ainda. Como é que vai ter pena? Mas ela é presa. É uma prisão que não é uma pena, prisão não pena. Tem a prisão temporária, que é aquela prisão durante o inquérito, e tem a prisão preventiva, que é a que mais engloba, mais abrangente, que não tem prazo máximo. A temporária tem 5 dias, se for adiante equiparado, 30 dias. E pode ser prorrogada uma vez. Tá? Mas a prisão preventiva não tem prazo máximo. Então, essas 3 prisões são prisões provisórias. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque a prisão pena é definitiva. Vamos aqui, é um jogo de palavras. Prisão pena é definitiva. Não tem mais como... Não tem para onde correr. Acabou o processo. O que não é definitivo é o quê? É provisório. Então, as 3 prisões, flagrante, temporária e preventiva, são provisórias. E toda prisão provisória, Bruno, e você que está nos assistindo, ela é regida por alguns princípios. Necessidade, excepcionalidade e adequação. A pessoa só é presa em flagrante, ou só é mantido flagrante, convertido em preventiva, se houver necessidade. Aí tem lá o artigo 312 do Código de Processo Penal. Se houver risco de fuga, destruição de... Estou dizendo para palavras não técnicas, tá? Para traduzir. Risco de fuga, risco de destruição de provas, ameaçar testemunhas, risco de reiteração criminosa. Aí sim a prisão é necessária. Tá? Fora isso, não tem por que prender. Tem muitos processos hoje que a pessoa responde ao processo solto, em liberdade. É porque a prisão... Essa prisão que a gente chama de... Às vezes é uma pena antecipada. É isso que eu vejo. Ela dá... A prisão é flagrante, preventiva. Ela dá uma sensação de justiça feita imediatamente. Sim. A flagrante mas é uma sensação. Mas eu vou te contar uma história. Eu tive um cliente denunciado por estupro. É um senhor que tinha 77 anos, anda de muletas, sexualmente impotente. Câncer de bexiga, fez cirurgia, enfim. 77 anos, com prótese no joelho, outro joelho ruim, esperando para colocar prótese, anda de muleta, 77 anos, magrinho, deve pesar uns 75 quilos,
Tava num hotel aqui no Rio de Janeiro. Não é do Rio de Janeiro. Mas veio pra cá, ficou num hotel. Tinha uma área comum de convivência. E esse hotel, muito hoje em dia, né, de quarto compartilhado. Sim. Hoje é comum, hostel, enfim. Era um hotel que era mais um hostel. Eu não quero entrar em detalhes para não gerar identidade. Não, tudo bem. Enfim, 77 anos, anda de muleta. Enfim, quarto compartilhado. Uma estrangeira chegou na versão dela e das testemunhas de acusação. Essa mulher chega na recepção do hotel chorando, nervosa, tentou me estuprar. Aí ela disse que o meu cliente, uma mulher de 32 anos, porte médio, Quer dizer, não é tão... não é que era baixinha, magrinha, porte médio. Ela disse que ele a imprensou na parede por 10 minutos, botou a língua dentro da boca dela, botou a mão na vagina dela, pegou a mão dela e colocou no pênis dele. Estupro. Ato libidinoso com violência. Eu vou repetir. Ele a imprensou na parede versão dela, por 10 minutos. O que aconteceu? Adivinha? Você que nos assiste, adivinhe. A polícia foi lá, o prendeu no dia seguinte, uma coisa bizarra. O prendeu em flagrante no dia seguinte. Flagrante? Não teve, mas prendeu. Foi preso. Ficou 10 dias preso. Nossa. Ele conheceu, Bruno, o pior lugar do mundo, que é a prisão. A prisão é o pior lugar do mundo. 75 anos. 77 anos. 77. Ficou preso 10 dias. Consegui soltá-lo. Respondeu ao processo em liberdade. Ao final do processo, ele foi absolvido. Foi solto. O juiz fixou para ele uma tornozeleira. Ele ficou 1 ano com tornozeleira. Nossa. Ficou em prisão domiciliar 4 meses. Conseguia revogar domiciliar para ele poder sair de casa. 1 ano com tornozeleira. Ao final, o próprio Ministério Público pediu a absolvição dele. Porque a gente conseguiu provar que era tudo mentira. Aí depois, o Estado tapinha nas costas. Desculpa, tá? Não foi bem assim como estava na denúncia. Desculpa. Desculpa o cacete. Fiquei 10 dias preso, cheio de problema de saúde. E impacta a família. 77 anos. Ficou 1 ano com tornozeleira, com a peste de criminoso, estuprador. É. Para a sociedade, ele é um estuprador. É o velho tarado, é o maníaco. Lembra do maníaco do parque? Sim. Aí vira piada. Maníaco do hostel, maníaco do hotel, maníaco do Rio, maníaco do clube. Vira piada. E a rede social condena, né? Exatamente. E aí, como é que fica nesse duvido. caso? Não Depois fica. que ele fica? Não Perdeu, fica, não tem acabou, cabe é isso aí. indenização. Não, fica por isso mesmo? Não fica por isso mesmo. Nossa. Infelizmente fica por isso mesmo. Então. E tem casos. Não é isolado não, tá? Não, a gente pesquisa assim, muitas coisas a gente vê. Sim. Teve aquele caso daquela. Que eu achei um absurdo, que foi da mulher lá que levou o tio que morreu dentro do banco. E aí levou lá, beleza, o garoto morreu, mas teve uma câmera que provou que ele não chegou morto. Que ele não chegou morto. Nesse caso não. Não teve uma repercussão que foi do tio que foi assinar meio que morto, que a mulher queria pegar um empréstimo. Do tio Paulo? Do tio Paulo. Eu lembrei. Do tio Paulo. Cara, no Brasil tudo vira piada, né? Lembra que fizeram até um boneco do tio Paulo? Do tio na cadeira de roda, alguma coisa. Tio Paulo. E aí, assim, foi provado que o cara chegou lá vivo. Sim. E mesmo assim decretaram a prisão para a mulher, e ela com problema psicológico e tal. E aí foi no Fantástico, a família dela falando assim. Efeito mídia. Aí no Fantástico, assim, o cara falou: meu filho, esse é minha mulher, minha tia, é isso. Aí você olha a vida dessa pessoa, a gente não vai passar pano pra nada não, mas a gente não sabe a gente entende que às vezes
é o final. Mas a gente não entende o meio. O que chegou. O cara, a mulher endividou, cuidava do cara, tava ali no dia a dia. Se ela cometeu um crime de tentar pegar um empréstimo, se foi o caso, a gente nem sabe se isso aconteceu, você não sabe o que chegou. Às vezes o cara mesmo falou assim, minha filha, eu tô morrendo, vai lá e pega no meu nome para te salvar. Entendeu? E as pessoas têm a situação de condenar, de pegar, prendeu a mulher. E ainda que seja isso, desculpa aí o bocejo. Depois que os filhos nascem, a gente não dorme nunca mais, né? É verdade. Ainda que seja isso. Você tá Bruno, com um pequeno, né? Isso é crime de estelionato. Se a pessoa for primária, se não for uma fraude contra 200 pessoas, ainda condenada não fica presa. Dá pena alternativa. Então, como é que é a lógica, Gabriel? Não tem lógica. A pessoa nem pegaria a cadeia. Não tem lógica. Nem pegaria cadeia de verdade. Isso é efeito mídia, Bruno. Nem pegaria cadeia mídia. De verdade. Efeito mídia. Isso aí, às vezes, eu costumo dizer, isso é uma antecipação de uma pena que pode nem vir a existir futuramente. Ela pode ser absolvida. Essa parte criminal é muito complicada. E assim, e você lidar com toda essa... É cruel. Você lidar toda com esse abalo psicológico da família, como você falou ali, né? A pessoa, de um dia para o outro, talvez, não sei o que aconteceu, enfim. Às vezes pode ter falado e tal, se torna um erro ali, teoricamente, que não é crime, se torna uma situação muito maior, e ela é taxada e tem toda a humilhação psicológica, isso tudo. E aí você tem que pegar aquele caso, né, avaliar as provas que você vai conseguir fazer e refutar algumas provas e criar alguns outros cenários que possam vir descaracterizar e outras coisas. Então, assim, quando a gente vê em filme e tal, mas o Criminal é muito, muito bom. Quem não gosta de ver um filme de suspense e tal, porque uma coisa pode puxar a outra, mas se eu for pegar uma prova desse aqui, mas pode levar isso aqui, mas isso aqui tá ligado à hora que saiu. Mas olha só, Bruno, na prática não é que nem filme não, cara. Porque no filme no filme você tem um roteiro, uma combinação. Não, claro. Mas... O encadeamento de causa e efeito. Na prática, amigo, não tem ensaio não, cara. Não tem rascunho. Não tem corta, volta, fala aí, não tem roteirinho. É ringue, é porrada, é luta. Entendeu? Não tem combinação entre promotor e advogado. Então o dia a dia é cruel. Dia a dia é cruel. Mas eu recomendo, se você não tem experiência, não vá se arvorar na área criminal, porque criminal é para quem sabe, entende, tem um traquejo, a experiência. Que você pode prejudicar o cliente em várias situações, né? Exatamente. Eu vi, assim, já vi coisas que o próprio advogado fala, o meu cliente cometeu esse crime aqui, então vai uma pena menos. Cara, você tem que partir do pressuposto, mesmo que, enfim, você tenha algumas situações em algum processo que o cara é inocente, então o cara, enfim, então o advogado ele tem que ter cuidado com as provas que ele coloca, que aquilo pode ser levado muito pior pro cara e fica irreversível, né? Porque assim, por mais que você disse aí, repete as provas em juízo, mas fica tudo que você fez no inquérito policial. Então, se você vier acertar o inquérito policial, você reflete isso no teu julgamento. Tem muito advogado, Bruno, que não dá muita importância ao inquérito policial, mas o inquérito policial fala a base pro cara de um não processo. falar. Não fala, o inquérito mente. É a base do processo. Assim, trabalhando bem o inquérito policial, a coisa chega mais favorável para você no processo. Sim. E assim, a nossa missão é essa. O advogado tem que ser inventivo. Você que nos assiste que é advogado, o advogado tem que ser inventivo, tem que ser criativo. O advogado não é luz, o advogado é lâmpada. A gente não gera luz, a gente vai com uma lâmpada iluminando o caminho. Sabe aquele cara naquele filme? Vai pela gruta, naquele corredor com a tocha iluminando? O advogado é lâmpada, a gente vai na escuridão com a lâmpada acesa para ir gerando luz. A gente tem que gerar luz para enxergar por onde a gente está pisando, quais são as armadilhas e as possibilidades. Então, assim, o advogado é a lâmpada, vai com a lâmpada iluminando o caminho para ver o que tem pela frente e o que pode ser feito. Isso gera uma gratidão, assim, das pessoas com você. Gera sim. Porque o cara chegar no final, ver que você, enfim, que aquela descarga emocional que o cara teve acabou. Como é que você vê
o final, aquela hora do champanhe, se tiver champanhe. Que você fala assim, caraca, eu tive o meu dever cumprido, eu ajudei uma pessoa, né? A pessoa, às vezes, para a ficha cair, demora. Enfim, porque assim, eu sou o melhor advogado do mundo. Eu sou o melhor do mundo. O melhor. Do mundo não, mas do Brasil. Eu sou o melhor do Brasil. Quando absolvo o réu. Sim. E sou o pior quando o réu é condenado. Né? Mas assim, o cliente às vezes é condenado, mas ele fala, cara, você fez tudo o que você podia ter feito por mim. Eu fiz. E ameniza, né? Me ameniza. Ele aceita. Eu falei, cara, ele falou, olha, Gabriel, cara, eu fiz, eu errei e vi que você fez tudo o que você podia fazer, inclusive quase o impossível. E amenizou. Ele fica feliz, condenado, ele fica feliz, satisfeito e fica grato. A nossa missão não é absolver o cliente, porque quem decide não somos nós, é um juiz. A nossa missão é lutar pela absolvição do cliente. E tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para você, que pode se conectar muito à contabilidade e advogado, que é sobre a questão do crime fiscal, de riscos que acontece. Sim. Hoje a gente está vivendo uma época aí da Receita, que ela está cada vez mais de olho, tu viu aí essa confusão do Pix. Aonde um suporte bem feito entre a contabilidade e o advogado, que eu acho que quando o contador se ajusta ao advogado, para mim é a proteção ideal que o empresário... Vou falar agora da parte de empresário, né? De empresas. Então, assim, é o suporte que ele precisa. E a gente às vezes pensa assim, vamos tratar no final, quando a confusão acontece. Cara, tudo na vida é preventivo. Exatamente. Entendeu? Até para o cara saber onde está. Não existe você ser empresário sem risco. Não existe. Empresário é aquele cara que passa a vida numa panela de pressão. Sim. Mas como é que você entende essa parte dos crimes fiscais que as pessoas... Como você bem falou, Bruno, problema não se resolve, problema se evita. Sim. E hoje, cada vez mais, existe um direito penal preventivo. Enfim, nós temos parceria no escritório, meu escritório, teu escritório, a gente se fala muito, questões trabalhistas, parcerias, crimes tributários, enfim. Você me indica cliente, eu te indico cliente. Sim. Enfim, então hoje a área trabalhista é muito forte no escritório. Então, assim, a Camila, que é a coordenadora, o que eu faço? Liga pro Bruno. Bruno resolve. E resolve mesmo. Sim. Enfim. E aí, assim, a gente faz um trabalho preventivo, né? Às vezes o cliente deixa a bomba estourar. Isso era o comerciante da década de 80 do século passado. Sim. Quando estourar eu resolvo. Hoje em dia não. Hoje em dia o cliente, às vezes ele prefere correr na frente, né? Não esperar a bomba estourar, porque depois é até mais caro para resolver. O preventivo é sempre mais barato. Acho que é mais barato você tomar um remédio por 6 meses ou você pagar uma cirurgia de 200 mil, 100 mil do coração. Sim, com certeza. É que nem muita gente chega assim. Então, assim, toma um remédio que é mais barato. Então, assim, hoje o direito penal, criminal, fiscal, crime tributário, de mão dada com a advocacia, com a contabilidade, é mais barato você fazer um preventivo, arrumar a casa, para evitar problema. Sim. Isso é muito importante. E a sorte do brasileiro, assim, porque quando você vai para a esfera tributária, ele fala assim, ou eu te condeno, ou você paga a multa, o caramba. Acaba que eles não levam a sério algumas situações de... Por exemplo, quer ver uma coisa simples? Você não pagar INSS. Você está retendo do funcionário IR. É crime. Apropriação indébita de contribuição previdenciária. É o artigo 168A do Código Penal. E aí, o que a Receita manda? 2 a 5 anos de pena. Exatamente. E aí... Se eu não me engano. Isso aí. Mas assim, isso aí eu não sei quantos anos. Mas eu sei que é crime. Então, assim... E aí, são coisas básicas que às vezes o tributário fala assim, ou você me paga, eu não abro o processo contra você e você me paga. Mas eu não sei até onde isso vai colocar, porque se eles começarem a passar um pente fino, falar assim, e cumprir o que está escrito, que é crime, levar para a parte criminal, gera um risco e retrocede a 5 anos, enfim. Então, todo mundo ali que está ligado, que sonega, faz isso, não emite uma nota, às vezes assim, é melhor você emitir todas as notas, não pagar o imposto, parcelar,
ter outros meios de fazer, de parcelamento. Porque ninguém vai te prender porque você está com o nome sujo ou porque você quebrou. Não. Mas que você sonegou, você pode prender. Nos crimes tributários, Bruno, existem alternativas importantes. Sim. Você tem um parcelamento. Sim. Que suspende a pretensão punitiva, o processo fica suspenso. O pagamento que extingue a punibilidade. Gabriel, o que é extinguir a punibilidade? É resolver. Morreu, acabou. Então o empresário sonegou 500 mil. Essa é como é que é a receita, né? 500 mil com juros e correção, depois de um ano está 700. Ele vai lá e paga, acabou. Tá tudo certo. Morreu. Existe o princípio da insignificância, né? Que não se aplica para a apropriação débita e contribuição previdenciária, mas se aplica para sonegação de imposto de renda, enfim. Que até 20 mil de valor sonegado é insignificante, não tem processo. Estamos no mês de abril. O que acontece? Abril e maio, prazo para entregar a declaração de imposto de renda. Que é uma loucura. E aí, Bruno, aí que o meu telefone não para de ir à noite. Porque assim, tem muitos clientes, empresários e pessoas físicas que, assim, deixa eu falar uma coisa para você sabe disso, você que está me assistindo. A Receita Federal é o órgão que a União Federal mais investe. Programas, computador, tecnologia, sabe aquela coisa, o fiscal apertou um botão, cruza a informação? É assim. Você sabe disso? Sim. Então o que as pessoas fazem? Cara, uma coisa assim, o Bruno chega a ser tão primário, 2025, mas é tão primário, mas tão infantil, que a pessoa que faz é igualmente infantil. Cara, aquela história, recibo médico falso, de dentista, para junto no imposto de renda para quê? Para reduzir a base, para descontar, reduzir a base de cálculo e pagar menos imposto. Mas hoje em dia a Receita deu o loop. Tem que dar, porque assim, hoje é uma coisa infantil. Hoje é uma coisa de criança, brincadeira de criança. A pessoa pensa que vai dar certo. Até pensão que antes. Porque cruza informação, irmão. Então eu peguei muito disso já. Muito. A pessoa junta lá, recibo médico falso. Só que o médico não declarou. Quem está mentindo? Sim. Plano de saúde. Aí eu chamo do o contribuinte hipocondríaco. Ele junta lá, o cara tem 4 planos de saúde. Quem é que em sã consciência tem 4 planos de saúde? Ninguém. Pagar um já tá caro. Aí o cara tem Unimed, Sul América, Bradesco, é para reduzir a base de cálculo, para sonegar imposto. E aí as pessoas pensam que o fiscal é o bobinho, que não sabe de nada. O fiscal, irmão, tá acostumado, o dia a dia do cara é isso, é pegar fraude de contribuinte. Aí pensa que você lá, contribuinte inocente, malandrão, fraudinha, malandrão, vai enganar o fiscal. Porque eu sou mais esperto que o fiscal. Não é. Você está fazendo uma vez. O fiscal vê aquilo 365 dias por ano. Hoje em dia ele bota na malha fina direto e fala assim, claro, então vem aqui me mostrar os documentos. Alguém vai, ninguém vai. Pois é evidente, cara. E aquele cara que sonega... Muito primário. O cara que sonega o ano inteiro chega assim, eu comprei apartamento e tal, eu não tenho laje. Aí você vai ver o seguinte, que o cara bota em qualquer contabilidade, que não faz a contabilidade, que não tem lastro de dividendos. Aí chega do ano seguinte, quer que você resolva. Não tem milagre. Cara, não tem milagre. Não dá pra resolver. Mas eu não tenho lastro. Eu falei, cara, você não emite nota fiscal, você não faz isso e tal, você não tem lastro. Eu não vou botar meu nome que você tirou o dividendo, que você não tirou. Claro. Então, mano, é isso. Então, a gente... E a vida é assim, Bruno. Você sobe de escada e desce de elevador. Exatamente. Para você fazer o teu nome, construir, irmão, são 20, 30 anos. Você faz uma coisinha errada, no dia seguinte... Teu nome tá na lama. Na lama lá embaixo. Exatamente. Assim, para colocar teu nome nisso. Então, assim, não vale a pena, não é correto. Né? O cara faz. Igual aquele cara que no dia 30 de dezembro tira o dinheiro da conta. Fala, meu amigo, a Receita sabe quanto você ganhou o ano inteiro. Às vezes não perde tempo. Faz diferença tirar, não tirar, claro. Mas sabe. Mas sabe. Sabe, enfim. Então, assim. As pessoas têm que parar de pensar que são malandras, espertas. Eu fiz que é o bobinho. Enfim, então hoje em dia muita inocência. Hoje em dia todo mundo tem lastro, né? Assim, sim. Ela consegue ver tudo. Se ela vai te pegar, beleza. Às vezes não, beleza. Não vou também ser aquele cara que vai botar medo. Mas as pessoas têm que entender que você precisa ter uma contabilidade feita corretamente para você ter o dividendo, para você ter o lastro. Não adianta você chegar no imposto de renda, comprou um apartamento de 500 mil, não teve dividendo porque você não emitiu nota e não gerou
lastro, não adianta. Não adianta. Não adianta você falar assim, não, que nem chega para você, não, porque eu tenho um processo, eu vou ganhar. Eu discuti com um cliente essa semana que ele falou assim, eu vou ter que procurar outra pessoa porque você não tá sendo isso aqui lá. Que eu falei assim, olha só, amigo. Vai, procurar sim. Pode procurar assim, agora, inclusive. Pode eu falei assim pra ele, olha só, você tá 3 anos insistindo que isso não tem que tributar. Isso tem que tributar. Você tá sonegando. Agora, você quer que eu valide isso pra você? Eu não vou validar. Não faça isso. Não vou validar. Você tem que fazer isso e colocar. Mas eu não acho que é isso. É o seu acho que não é. Então, assim, você arque com o que você acha que é. Você quer procurar outro? Você vá. Mas eu não vou validar para você que isso que você entende que não tem que ser tributado é tributado. Tudo que entra na sua conta teria que ser tributado. Ou justificar. E ele entende com base em quê? Na ideia dele? Você é advogado? Aqui, vai saber. Você é advogado? Assim, você é contador? Não é. Você é fiscal? Não, as pessoas é muito simples. Mas é o que eu acho. Olha só, eu falo pro cliente, entre a sua visão e a visão do mundo, a visão do mundo costuma ganhar. Exatamente. Mas eu acho que não. Você acha baseado em quê? Qual a tua experiência com isso? Você é contador? Você é advogado? Você trabalha na Receita? Você tem experiência? Não é porque eu acho. Mas o que você acha, ponto final. Ninguém tá preocupado com o que você acha. Exatamente. Ninguém tá nem aí pro que você acha. É uma coisa bem simples. O certo é o certo. É uma coisa bem simples. Todo o dinheiro que entra na sua conta, a Receita entende ela toma como conhecimento. E ela entende que é tributável até que se prove ao contrário. É isso aí. Ponto. Então, se não é tributável, tem dividendos que pode não ser, algumas situações específicas que não pode não ser. Mas entrou o dinheiro na conta da sua empresa, mas isso aqui foi obra. Isso aqui foi um reembolso de obra porque o cliente pagou. Não, isso, amigo, você entrou na sua conta, você tem que emitir nota e pagar. Mas é bitributação. É assim que funciona. O que acontece comigo? Eu sei a resposta, mas eu queria ouvir de você. Você é um cara altamente capacitado. Você é um cara que eu confio na contabilidade. Sim. Enfim. Área trabalhista. O meu cliente faz um acordo com o empregador dele no processo. Vou te pagar 10 de 5 mil. O que é comum? A gente não faz assim, mas o que é comum? A empresa deposita na conta do meu escritório, exemplo, 5 mil. Eu retenho meus honorários contratualmente previstos e se eu cobrei 20% para fazer conta redonda, né? Eu sou ruim de conta que eu sou advogado. 5 mil na conta do meu escritório. Eu retiro os R$1.000, 20%, e repasso, transfiro para o cliente os outros 4 mil. Sim. Para a Receita, na minha conta caíram 5 mil reais. Para a Receita, isso é renda tributável? No teu caso, você tem a justificativa de não ser, porque você tem a parte do... Você tem lá quando o cliente perde, tem lá é tipo o despacho, né? Que ele diz que é o valor que tem que ser pago, que está pagando para o advogado e tem a comissão dele. Então, nesse caso, você tem como provar que aquele dinheiro não é seu. Mas é o que você falou, mas para a Receita em princípio... Mas para a Receita... Então, por isso que eu te falei, a Receita em princípio entende e você tem alguns casos que você pode colocar. Já aconteceu comigo, a gente fazia, hoje não faz mais isso, mas quando eu fazia isso... Mas o ideal é você não se... Aí que tá, não é mais fácil você... Às vezes, no teu caso, é complicado, porque às vezes o juiz determina isso, é difícil você... Não, bateu no acordo, botei na conta do meu escritório, tá no acordo isso com o empregador. Agora... Mas você pode evitar não estar. Hoje em dia tem muita conta split que você usa e já vai direto para cada um para você tirar esse lastro. Entendeu? Então hoje em dia, assim... Quem pesar nos assiste, fique sabendo. Então, assim, mas nesse teu caso, ok, a receita não é sua, você não gerou a receita. Mas pode ser que o cara fale assim, tu recebeu 1 milhão aqui, tu tributou 800. Por que essa diferença? Entendeu? Mas até eu comprovar, para Receita isso é para Receita isso fica lá como... Ele não entra automático, né? É tudo lastro que o cara entende. Por exemplo, você tem um restaurante, tem 100 mil de custo de funcionário, 100 mil de 50 de nota, pô, não existe. Você compra 30 mil você compra 100 mil de mercadoria e você fatura 50. Se você colocar 200 e entrar 10, 20% a mais... provavelmente você não vai cair no lastro deles. Sim. Entendeu? Mas tudo tem que ser justificado. Senão,
dá problema, Pois é. entendeu? Então você vai lá, você vai ter o alvará, vai ter E é um trabalho a mais, você tem que justificar. É. Não é um trabalho a mais. Hoje em dia, no imposto de renda, eu sei que tá no horário aqui, mas assim, hoje em dia no imposto de renda, ele já bota pra malha filha automático e fala assim, amigão, vem aqui comprovar esse recibo. É isso. E a minha esposa mesmo, teve médico, aí que é o erro contábil, né? Teve negócio de psicólogo do meu filho que botou o contador dela que não declarou. Putz. Aí ela teve que tirar, porque assim, senão não ia passar o restante. Então hoje é o contrário. Antigamente, por exemplo, se o empregador não pagar IR e IR, não pagar, a Receita tá botando na malha fina todos os empregados. Empregado? Tá? Se você botar lá que você por exemplo, você botou na tua Receita, você teve 10 mil retido Sim. da empresa tal, e a empresa não pagou, ele coloca lá que não viu o pagamento da empresa. Isso gera um problema enorme. Claro, com certeza. Entendeu? Porque agora mudou o E-Social e agora está fazendo automático. Então, assim, a Receita ela vai tipo, funcionando o seguinte, beleza, faz aqui, tá hoje tu pega pré-preenchido 80% preenchido. Então, tem tudo isso. Só pra gente caminhar pro final, por causa do teu horário ali, você fez todo esse processo de saída, entrou no empreendedorismo. Tem alguma coisa que você faria diferente? Algum erro que você cometeu? De gestão, Você falou que você é um escritório... A gente até conversou. Cara, Você tinha uma equipe estagiária, depois você foi para um cenário um pouco mais... Você chama artesanal. Isso. Né? Então, você tem algum erro ali que você quer falar para mostrar para as pessoas, assim, para não tomar esse... Poxa, Bruno, a gente erra muito mais do que acerta na vida, em todos os segmentos, né? Sim. Todo. Eu tava vendo aqui um vídeo semana passada, eu sou viciado em música, né? Música e carro. E aí o cara dizia assim, Elvis Presley fez mais de 300 músicas e só 40 fizeram sucesso. Então a gente erra muito mais do que acerta. Eu pratiquei vários erros. Com certeza vários erros de gestão, enfim, e com certeza... Enfim, o que eu posso dizer aqui de erros que você não pode cometer na advocacia? Você não pode pensar só no dinheiro. Isso é um erro. A primeira preocupação é com a pessoa. O dinheiro é a consequência. Então, quando alguém te procura, você não tem que saber o quanto é que ele pode te pagar. Você tem que se perguntar como é que eu posso ajudar essa pessoa. E depois ajustar o... Não é de graça, mas no primeiro momento... O segundo erro é você talvez fechar portas no começo da advocacia. Porque foi o que eu falei no começo, né? O cliente vai te procurar para tudo. E você é o advogado dele. Então, assim, eu tenho colegas que dizem, eu perdi muito espaço por focar só numa área. Você faz parcerias e tenta pegar Exatamente. tudo. E assim, eu falo o seguinte, Bruno, não é todo advogado que possa se dar o luxo de fazer uma área só. Eu me dou esse luxo. Mas eu tenho 25 anos de mercado. Como professor, defensor, advogado, não importa. Eu tenho 25 anos na área do direito. Hoje eu me dou esse luxo. Mas não é todo mundo que pode se dar esse luxo. Né? Mas tem que se especializar? Tem. Mas você que está começando, exatamente. não se preocupa. Uma hora você vai receber um chamado para aquela especialidade. Exatamente. Enquanto isso... Não tem nenhum problema você atuar na advocacia criminal e civil ao mesmo tempo. Criminal e trabalhista ao mesmo tempo. Problema nenhum. Depois a vida vai te conduzir para uma situação de especialidade. Eu fui para o criminal. Sim. Mas eu podia ser tributarista, podia ser civilista, administrativista. Né? Eu podia atuar só com contrato de locação. Eu podia ser hoje o especialista em trabalhista. Especialista previdenciário em auxílio acidente, aposentadoria por tempo de contribuição. Mas você disse uma coisa que é muito Enfim. importante. Quando a gente começa, a gente tem que realmente pegar tudo para depois saber o que mais te encaixa. Exatamente. E mais te chama. Isso é o que assim vai também. levar para a especialidade. E aí você vai vendo, pô, eu atuo melhor nesse segmento, nesse não sou tão assim, então eu preciso de um parceiro que atue. Aí você busca parceiros
não perde a Exato. oportunidade e consegue ser generalista. Não é só eu atuar melhor, às vezes a demanda que aparece mais é trabalhista, então vamos pensar no trabalhista. Quando a gente faz esse trabalho artesanal, como eu gostei desse termo aí, artesanal, você cai muita indicação e o cara confia Sim. em você. Então, não tem como você ser específico numa área e falar assim, agora eu vou te dar para uma outra. Sim. Então tem coisas que você... Por exemplo, eu não gosto muito de imposto de renda. Desculpa. Porque imposto de renda... É chato pra burro mesmo. Cara... É chato demais. Entra muita... dos meus clientes eu faço de boa e tal, mas não é uma coisa que eu prospecto muito, porque é muita gente fazendo coisa errada, aí chega pra você, aí tu quer explicar, o cara... Então, assim, não é claro que não são todos, mas... aí eu vou deixar de pegar imposto de renda? Não, eu tenho o meu gerente, que é praticamente meu sócio, e a gente Ele vai faz. tocando, eu reviso, a gente Você vai mantém o cliente fazendo. no escritório. Então aquela parte chata que seria, que é pegar documento e tal, a gente mantém no escritório e faz isso. É isso. Mas é isso que você falou, não dá para ser 100% especificar. Você teve uma carreira, então você foi diferente, você fez o movimento de trazer uma coisa que você era para dentro do teu escritório e dali você difundiu outras áreas. Mas o cara que está começando, cara, como é que eu vou falar assim, eu só vou pegar restaurante? Não tem como. Aí você que é meu amigo fala, cara, não vou pegar. Entendeu? É por isso que eu te falei, o escritório hoje é full service. É como se fosse uma clínica com várias especialidades. Sim. Tem o ortopedista, o cardiologista, o angiologista, tem sei lá, o oncologista, tem o dermatologista, tem o pediatra. Então, hoje no escritório, cada área tem um advogado coordenador. Entendeu? Sim. No civil é a Carla, no trabalhista é a Camila e a equipe. Então eu consegui manter no meu escritório várias áreas e ainda assim mantive a especialidade. Ah, Gabriel, você faz inventário? Eu não, mas o meu escritório faz. Sim. Entendeu? Então assim, vou te Então você encaminhar trabalha pra com doutora Carla. hoje todas as áreas de advocacia. Aí a pessoa fala, mas é do teu escritório, doutora Carla? Eu falei, trabalha do meu lado, da sala do lado, do meu escritório. Sim. Então tem uma transferência de confiança. Se é da tua equipe, eu confio. E as pessoas, se Eu tenho der problema, clientes vão te hoje- ligar. Eu tenho clientes hoje, trabalhistas, civil, que nem viu a advogada. Porque confiou, liga pra ela, liguei, foi ótimo, moço pretensiosa, resolveu. Nem viu, mas me conhece. Exatamente. Então assim, eu sou para-raio de procura por solução jurídica. Minha empresa foi autuada, o que eu faço? Vou resolver. Uma ação trabalhista. Camila, é contigo. Sim. Meu pai morreu, eu tenho que fazer inventário. Quero me divorciar. Poxa, eu tô pagando pensão altíssima, eu quero reduzir. Revisão de alimentos? Carla, é contigo. Ação de revisão de alimentos. E a gente Eu vai. tenho que falar com ela sobre o negócio de banco e de marcar com ela. Tá vendo? Eu tenho que falar. É isso. Aí já falo direto com ela. Um negócio que o banco fez comigo aí, que eu acho que tá errado, eu tenho que sentar lá. Tem que ter tempo pra ir lá. Sim. Você conhece a Camila pessoalmente? A Camila, sim. Mas conhece a Carla? A Carla, não. Pois é, mas eu não sei se eu vi. Lá, Qualquer. Gabriel aqui, não sei o que, a contabilidade tem que calcular. Liga pro Bruno. Ele liga, entendeu? Bruno, áudio, Bruno, vou te mandar e manda e resolve. Eu tava falando com ela anteontem à noite. Aí, tá vendo? É isso. É isso. Só pra gente finalizar aqui, qual é a dica que você... o que você deixa de legado, né? O que eu queria falar assim, o que você entende que você deixa de legado no teu escritório e alguém que esteja nessa situação entre ser empreendedor, tá com CLT, o que você dá força assim, o que você anima ele ou desanima também, aí aí é contigo. No Brasil, ser empreendedor é muito difícil. Assim, Bruno, qual o meu legado? O meu legado é preocupação com as pessoas. No meu escritório, a gente não vende advocacia. Todo mundo é vendedor. O contador é vendedor, Sim. O médico é vendedor, o dentista é vendedor, o arquiteto é vendedor, o contador é vendedor. Tem que vender teu peixe, cara. Senão você morre de fome. Só que a gente não vende advocacia. O que a gente vende para o cliente é tranquilidade, confiança e segurança. Ninguém vai te contratar como advogado se não confiar em você, não sentir segurança. Entendeu? Sim. Então, o que a gente deixa é isso. A gente cria grupo de WhatsApp com os clientes. Sim. A gente fala sobre o processo. Às vezes o cliente faz uma pergunta, eu estou numa audiência, o Pablo responde, Mariana responde, a Alessandra responde. Enfim, então assim, a gente deixa isso para o cliente muito claro. Confiança e segurança. Sobre a pessoa. Nunca minta para o cliente. É igual o médico. O cara está em fase terminal, fala,
deu metástase, eu vou operar, vou curar. Ele não sabe se vai curar. Então a gente fala, olha, mas o cliente quer que a gente fale o que ele quer ouvir. Qual é a minha chance de ser absolvido? O que a gente fala? 99%. Eu não falo isso. A chance pode ser meio a meio. Isso é até irritante pro advogado, eu não falo de jeito nenhum. Tô acostumado. A gente vai trabalhar, fazer de tudo para te absolver. Sim. Então, é muito comum, a gente tem uma área específica lá. A Mariana que cuida disso, que ela é fera, nisso ela é muito melhor do que eu. Violência doméstica contra a mulher. Nós temos hoje no escritório, Bruno, mais de 30 casos só de violência doméstica. Seja pela mulher vítima, seja pelo homem agressor. Que a Mariana coordena, toca isso com maestria. Então assim, mas qual é a chance? Depende. Dá para absolver? Dá para absolver. Eu vou ser condenado? Eu falo, provavelmente sim, porque a prova é muito forte aqui. Eu tenho que abrir o cliente. Assim, essa sinceridade... Mas independente da prova, a mentira nunca... Você chegar lá e inventar... inventar. Uma vez a gente estava falando sobre isso. Tenta pegar na mentira. É melhor não falar, assim... Não mente. Mas mentir é uma coisa que... Então, assim, o que fica de legado é essa atenção, esse carinho, essa consideração, essa atenção com o cliente, né? Passar a confiança, passar segurança para ele. E o conselho que eu dou para quem quer empreender é, assim... Siga o teu coração e esqueça o que as pessoas vão dizer para você. É isso aí. Porque vai todo mundo te desencorajar. Não faz isso. É muito difícil. Em casa, às vezes. Tem uma história. Em casa. Uma história. Tem o teu horário aí, hein, galera. Só vou contar essa história rapidinho. O cara tava num safari. Não, teu horário. Safari na África. Uhum. Aí o guia, não sei o que, olha, aí todo mundo lá, os crocodilos, esse aqui é o rio mais perigoso da África, aqui do Parque Kruger. Esse rio aqui só tem crocodilo de 5 metros, 4 metros, ninguém nunca ousou ultrapassar esse rio nadando, atravessar. Esse aqui todo mundo, lá embaixo crocodilos, né? Aí todo mundo, nossa, caramba, crocodilo é um super predador, você sabe. E aí todo mundo impressionado. Aí de repente um barulho assim, tchá! Alguém se jogou no rio. Aí todo mundo olhou. Um turista nadando, plá, plá. Aí todo mundo, caramba, esse cara é maluco, ele vai morrer. O crocodilo vai comer, vai pegar, nossa! Aí ele nadando rápido, tipo o Michael Phelps. Os crocodilos atrás dele, aí a bocanha não pega, ele tira o braço, a mão, aí o cara vai chegando do lado do rio, aí se levanta. Nossa, quase morria. Aí nisso, cara, viu a imprensa, viu a mídia inteira da África, né? O safari, nosso herói da África, você é a única pessoa que ousou em 100 anos atravessar esse rio nadando, você é nosso herói, o que você tem a dizer? Aí o cara, herói nada, eu quero saber o filho da mãe que me empurrou. Herói nada, quem foi o desgraçado que me empurrou nesse rio? Moral da história. Às vezes, para você ser o herói da sua vida, o que você precisa é só um empurrão. Porque vai todo mundo te segurar. E poucos vão te empurrar. Aproveita o embalo para ser o herói da sua vida. É isso aí. E eu acho que, só pra gente finalizar, eu queria te agradecer. Foi maravilhoso hoje assim, que a gente teve uma aula de... que eu gosto muito do... Eu queria ser advogado, mas eu não sei muito escrever e tal. Eu falei, vou ser contador mesmo. Mas... ainda bem, né? Você tem um desperdício como advogado, que você é fera na contabilidade. Eu queria te agradecer de verdade. Eu acompanhei de perto aí essa... Realmente você é um cara empático, um cara que traz essa parte do cuidado, da atenção. E eu queria te agradecer muito por tudo isso. Parabéns pela sua coragem, né? Porque a gente também perderia um grande advogado. Quantas vidas você salvou, né? Vamos botar que salvou, porque você salva um cara de uma condenação injusta. Eu acho que é igual você salvar alguém da morte, como o médico faz. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu queria que você deixasse o teu recado final. Poxa, obrigado, Bruno. Ficar à Bruno. vontade aí. Muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Da SBF, mas você já falou, então... Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui de verdade. Assim, se me convidar de novo, eu volto.
Vamos com o maior falar prazer. de 500 temas aí. E que a gente já tem uma relação muito boa, meu escritório, nós, né? Assim, eu digo o seguinte, cara, cada um tem a empresa que merece. Sim. E a empresa tem que ter a cara do dono. Sim, isso é. E a SBF tem a sua cara. Você é um cara comprometido, sabe tudo de contabilidade, mais um pouco. Você é o cara que, assim, tanto que você me elogiou, você é o Gabriel da contabilidade. Você mete a cara, você responde, você atua pessoalmente, você tem preocupação com o cliente. A tua empresa tem a sua cara, como a minha tem a minha cara. E assim, cada um tem a empresa que merece. A verdade é essa, doa quem doer. E se você, hoje, uma pessoa destacada, tem uma SBF, uma empresa destacada, que só cresce, que evolui, é porque você dá o seu toque. Sim. Na empresa, tem sua cara, você se dedica muito à contabilidade. A gente já tem uma amizade, tem uma parceria empresarial. Sim. Eu te indico cliente, você me indica cliente. Sim. Quando eu não te indico, você resolve, tem que fazer aqui, muito trabalhista, né? Eu falei, Camila, ontem, tem que fazer um cálculo trabalhista, manda pro Bruno. Então, é assim, manda pro Bruno. Bruno, toma aí, ele já manda tudo de volta. Minha vida pessoal também, que já usei você e vou usar de novo. Às vezes demito um empregado, eu contrato uma babá, um motorista. Bruno, eu tô admitindo um empregado. Aí eu tiro foto da carteira, resolve aí. Sim. Aí a Monique entra em contato comigo, resolve. Cara, assim, é muito bom. A coisa é automático. Gabriel, toma aí, já manda, né? O que tem que pagar? Toma aí a guia para pagar. Enfim, às vezes, paga para mim, depois eu reembolso. Então, assim, cada um tem a empresa que merece. E a SBF tem a sua cara. E é por isso que ela está cada vez mais evoluindo. E parabéns. Pô, obrigado. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio especial aí do... Todos são, mas esse foi um toque ali de um assunto que eu queria trazer de um grande amigo, parceiro e cliente também. Muito obrigado, fique com Deus, grande abraço. Se inscrevam aí no canal, curta e compartilhe. Grande abraço, tchau, tchau.